Santa Catarina, Brasil. Tá? Para o pessoal que é da Austrália, etc., é Brasil. Iniciando a nossa reunião, vamos conectarmos-nos com as energias superiores. Mentalizar gotas de luz que caem nesse ambiente, transmitida por seres da paz, da harmonia, que representam nossos amigos espirituais, que nos intuem, apoiam, estimulam o nosso trabalho. Que eles estejam presentes conosco e iluminando a todos nós nesse trabalho. Que a paz esteja com todos. Aberta está a nossa reunião. Hoje o tema é livre, não do expositor, mas dos presentes. Presentes aqui e presentes na internet. Então qualquer questionamento é inteiramente bem-vindo. A resposta é que terá que ser dada de acordo com a doutrina espírita, que é a nossa proposta, né? Com a filosofia, a ciência, a ética espírita. Né? Então, se alguém de vocês tem algum questionamento, já pode ir levantando o dedo. E, enquanto isso, a Adriana, que já tem alguns questionamentos ali que foram enviados antes, para ir aquecendo, mas não fiquem presos ao que está sendo perguntado. Pode levantar outra questão qualquer, certo? E o pessoal da internet também fique livre para trazer o assunto que lhes interessar. Então, posso começar? Pois não. No passe, doutor Ricardo, é necessário fazer gestos? Ficar gesticulando, né? Quer dizer, não é. Estou pensando. O seguinte, existem muitas maneiras que várias casas espíritas adotam na aplicação do passe. Todas elas são respeitáveis, todas elas, digamos assim, a gente tem que ter a compreensão de que cada um tem o seu método. No entanto, nós, aqui no ICEF, nós adotamos o passe sem gesticulação. Ou seja, não é necessário sacudir as mãos, nunca se deve tocar na pessoa que está tomando passe, mesmo porque a pessoa leva um susto, porque às vezes é uma pessoa que tem alguma sensibilidade ou de sexo diferente, enfim, não é necessário tocar-se na pessoa que está recebendo o passe. E também é totalmente dispensável qualquer tipo de gesticulação, porque o passe é uma transmissão de energia mental, certo? E a energia do passe ela é captada por um centro de força, o chakra, que fica nessa altura, chamado chakra coronário, ou centro de força, o centro vital coronário, que fica no corpo etérico e no perispírito. São duas coisas diferentes. Fica no corpo etérico e fica no perispírito. Corpo etérico é uma denominação espírita usada por vários espíritos, como Joana de Ângeles, André Luiz, ditados, esse termo Chico Xavier recebe através do André Luiz, Joana de Ângeles dita através do Divaldo. Então, corpo etérico é um campo de energia que faz a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Muito bem. Então, esse chakra coronário fica nessa altura aqui, e aqui se recebe energia e se difunde para todos os outros centros de forças, outros chakras que tem nos nossos corpos energéticos. Esses centros de forças são interligados por canais energéticos. Certo? Não é um tubinho, não, é um canal de energia. Então, não é necessário colocar a mão na altura do abdômen, na altura do coração, na altura não sei aonde, porque o problema é ali no fígado, então tem que botar a mão sobre o fígado. Não precisa, basta botar no coronário, que a energia flui pelos canais e vai buscar o local onde tem necessidade de receber energia. Então é totalmente dispensável qualquer tipo de gesticulação. Tá? A propósito, puxando o assunto do passe, se alguém quiser perguntar alguma coisa, algum detalhe, alguma situação, fique à vontade. Cristiane? Tem uma pergunta sobre algo que eu li hoje, que não está ligado? Oi, agora sim. Está ligado, quanto vem?
Sobre algo que eu li hoje, a respeito de evolução na vida e reação. Dizia mais ou menos assim, que a cada 10 passos, cada 10 degraus que a gente dá ao ouvinte de evolução, se a gente não perceber que pode estar apenas reagindo em todas as situações, reagindo aos filhos, ao marido, aos amigos no trabalho, reagindo sempre achando que isso é alcançar o sucesso. Então, esse sucesso que você imagina ter sido 20 degraus acima na evolução, pode vir por água abaixo em 1 segundo, se você foi pautado apenas por ser reativo. Como é que a gente pode interpretar isso à luz do Espiritismo? Olha, depende muito do sentido que esse autor está dando à palavra reativo, porque nós estamos mergulhados num universo que é um universo de ação e reação. Isso é inexorável, né? Tudo que a gente faz, qualquer pensamento que a gente emite é uma ação. Qualquer sentimento que a gente projeta é uma ação. E qualquer pensamento que a gente tem, qualquer sentimento que a gente produz, essa ação leva a uma reação, positiva ou negativa, certo? Então, isso é o mecanismo geral do universo. A lei de ação e reação é uma lei básica do universo, certo? Então, nós vivemos nesse universo de lei de ação e reação. Agora, depende do sentido que esse autor quis colocar no sentido reativo. Aí temos que interpretar a frase, o contexto, para entender o que ele quis dizer, né? Porque muitas vezes a pessoa está colocando reativo como uma reação contrária, né? Uma reação de ódio, uma reação de repulsa, uma reação de indignação, entende? Aí tem que ver qual é o sentido que ele está dando aí, né? Não sei se você teria mais algum elemento ali. Não, eu acho que, né, no caso ser reativo, nesse contexto que eu identifiquei, foi de sempre ter que ter uma reação às coisas. Tem coisas que a gente não precisa sintonizar e responder e agir. Eu entendi assim. A gente tem e deve reagir a tudo, mas há formas de reagir saudáveis. Há formas de reagir tolerantes, há formas de reagir compreensivas, há formas de reagir caridosas, há formas de reagir amáveis, não é verdade? E a forma de reagir inteligentes e sábias, né? Se chega uma pessoa e me traz, digamos assim, hipoteticamente, traz um tubo de plástico amarelo e diz assim, ó, isso é de ouro e é azul. Não vou dizer para ela que você é um ignorante, isso aqui é de plástico, e não vou. O que eu vou dizer para ela? Interessante, você acha que... Você gosta disso? Para que serve? Onde você adquiriu? Posso examiná-lo? Tem uma entrada, uma saída. Que interessante. E devolvo, entende? Eu não concordei que é de ouro, nem concordei que é daquela cor, porque não é. Estou vendo que não é na minha opinião. Eu não produz nada a fazer isso. Então, o que aconteceu? Eu não fui de encontro à pessoa, mas fui ao encontro dela, participando, tangenciando a coisa. Isso, a pessoa, não, mas tem que ser sincero. Não tem que ser ignorante, não tem que ser agressivo, não tem que ser... Então, eu fui sincero, achei interessante, certo? Perguntei para que ela usa, onde é que adquiriu, entende? É simplesmente, mas não adianta você simplesmente ficar batendo de frente, né? Então você pode reagir de uma forma inteligente, simpática, entende? Que não é falsa, é verdadeira, né? Então depende do sentido que a pessoa está dando aí ao contexto, né? Ao contexto. Ok, seguimos. Muito bem. Oi. Poderia contar um pouco sobre a frequência do passe? Se tem alguma frequência que ela é uma quantidade de vezes por semana que ela é aconselhada, ou se afastar muito, não tomar o passe por muito tempo, se tem alguma relação? Olha, é pergunta bem interessante e bem prática, né? Bem interessante e bem prática. O seguinte, a gente sabe que o passe é uma transfusão de energia, né? Então, o sensitivo que está ali, o trabalhador que está ali, ele fez um curso,
ele frequentou aulas, ele sabe como fazer sintonia, né? Então está adaptado para aquela função, né? E tem uma assistência espiritual que acompanha sempre cada casa, um trabalho específico, tem um tipo de assistência específica, né? Então, o seguinte, a pessoa que está tomando passe, ela está procurando o passe, ou deve procurar o passe, no sentido de harmonizar uma dificuldade que a pessoa está tendo. Está muito triste, ou está muito deprimida, ou está muito irritada, ou está com uma preocupação excessiva, né? Ou está com um problema orgânico, né? Então ela vem buscar um recurso dessa transfusão de energia que é distribuída. Então não há assim uma razão para que a pessoa tome o passe por tomar passe, entende? É importante o passe, é saudável, mas não é algo que deve se fazer sempre. Às vezes pergunta, o senhor vai tomar passe hoje? Não, hoje não. Às vezes eu vou tomar passe, entende? Não, nem sempre eu estou triste, nada disso, mas eu estou muito cansado, trabalhei muito, para mim estar mais disposto aqui para a reunião, eu vou lá, tomo passe, acho interessante. Ou às vezes na segunda ou na quinta, né? Aqui na casa temos segunda, quarta e quinta, né? Então, às vezes eu tomo na segunda, às vezes na quarta, enfim. E às vezes passam 2, 3 meses que eu não tomo passe, entende? Então não há uma necessidade específica. Se a pessoa está num tratamento espiritual ou mesmo físico e tal, ela precisa desse repositório de energia, esse adicional, é interessante que ela tome com uma certa regularidade, algumas vezes e tal. Mas não é muito adequado essa prescrição. Você tem que tomar 4 passes. Ou você tem que tomar 8 passes. Você tem que tomar 17 passes. Não faz muito sentido, porque isso é algo como a pessoa está sentindo, a necessidade. Agora, é claro, se a pessoa tem uma dificuldade, um problema, então ela deve fazer uma sequência. Mas isso é algo, sim, que tem uma grande flexibilidade, entende? A gente não usa aqui, não adota o critério de designar. Às vezes a pessoa faz um atendimento e diz, quantos passos tem que tomar? É uma resposta assim um pouco complicada, porque quer dizer que se fala 7, então 7 é terrível, porque é um número todo cheio de estar na 7, né? Não, a gente evita esse tipo de colocação, né? Não, recomendamos que tome o passe algumas semanas, enquanto se sentir que tem essa dificuldade, essa necessidade. Você gostaria de mais algum detalhe ou não? Não? É isso bem, aí? Obrigado. Tá bom. Sim, vamos. Boa noite. Foi bem esclarecedor, né, como o senhor colocou, né, a respeito de como se deve proceder para receber o passe. Né? Sim. Sim. O passe, ele é rotina em qualquer casa, instituição espírita. Sim. E aí, algumas pessoas, né, que da internet, até mesmo daqui, podem estar interrogando, então por que em certas casas se pratica, né, essa gesticulação? Tanto que a pergunta veio disso, né? Então isso vem tanto do esclarecimento do médium como da própria instituição, da casa ali, do que é preconizado. Às vezes o médium dá passe incorporado como totalmente incorporado, o que já não é preconizado hoje, né, para uma causa. Não, já não é. Mas, em algumas instituições, até a própria pessoa que está frequentando, ela quer tomar um passe com uma pessoa que esteja incorporada. E aí ela até diz, eu estou com uma dor aqui. Aí a entidade, até mesmo para satisfazer, para que aquela pessoa tenha mais crença, vai lá e, inicialmente, até encosta a mão no local. Porém, depois que essa pessoa que vai para o atendimento espiritual, ela já está até mais, já possui um entendimento maior, ela percebe que não há necessidade dela estar sempre indo à casa para isso. Eu quero falar com a entidade tal. Não. Você pode tomar o passe já, se você está fazendo um tratamento, com qualquer daqueles médicos que estão habilitados a dar esse tipo de tratamento espiritual. Porque a energia da casa, a energia do pai, é única, é a mesma. Então, reforçando o seguinte aspecto, há um livro do Divaldo Pereira Franca, do Raul Teixeira, Diretrizes Mediúnicas, né? Se não me engano, o nome do livro, né? Diretrizes de Segurança. Mediúnicas, embaixo não. Diretrizes de Segurança. Então, existem muitas perguntas sobre a aplicação do passe e tal. Então, ali, tanto o Divaldo quanto o Raul Teixeira, eles colocam bem claramente que é exatamente a nossa posição, né? Não se deve dar o passe em incorporação. Ou seja,
O médium que está aplicando o passe não deve dar o passe incorporado. Incorporado é a forma popular que se diz de estar mediunizado, porque na realidade o termo incorporação é usual, né, se usa bastante mesmo, mas o espírito não entra dentro do médium, ele se aproxima, né, é isso. Então não é recomendável, tá? E como também não é recomendável tocar na pessoa, certo? Não é recomendável. É só um complemento que eu esqueci, sim, que algumas pessoas até confundem o passe como, às vezes, um tratamento de desobsessão. Isso. Que daí tratamento de desobsessão já é outra parte. Exatamente. Então a gente está falando apenas do passe simples. Exatamente. Parece uma questão aí, Ana Paula, na internet? A Fernanda Ciotti, de Fortaleza, está falando aqui que, na maioria dos casos, os médiums indicam o número de passes. Nesse caso, é a espiritualidade que diz quantos a pessoa tem que tomar? Olha, existem dois aspectos. A grande maioria dos casos é o próprio médium que a pessoa que está dando passe ou que está dando a orientação é que tem esse posicionamento. Em alguns casos são espíritos que tomam essa postura. Os espíritos que se comunicam e que trabalham conosco no ICEF adotam essa postura que o Divaldo Franco recomenda, que o Raul Teixeira recomenda, que nós recomendamos, de não definir número de passes que a pessoa tenha que tomar. Certo? Então, é muito comum que essa postura seja da própria pessoa encarnada aqui mesmo, entende? E as entidades que se comunicam, que se expressam dessa forma, elas acabam se integrando naquele esquema da casa. Porque é o seguinte, existem espíritos espíritas, estudiosos da doutrina espírita, existem espíritos que se comunicam, orientam, católicos, presbiterianos, luteranos, budistas, teosofistas, de muitas linhas de pensamento, todos bondosos, trabalhando para ajudar o próximo. Só que a gente segue a orientação dos espíritos espíritas, que estudam realmente a doutrina espírita. Tem muito espírito católico, que são excelentes pessoas, mas tem uma maneira de ver deles, entende? Que não é exatamente a nossa maneira de ver. Existem espíritos que têm outros hábitos, de outras linhas de pensamento, espiritualistas, como de candomblé, de umbanda, enfim, de várias outras linhas de pensamento. Ninguém está dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, mas são outras formas de pensamento, são outras formas de raciocínio, de conduta. Alguns trazem, inclusive, heranças lá do continente africano, trazem heranças da civilização índia, entende? Ninguém tem nada contra ninguém, nem índio, nem preto, nem nada, absolutamente. Eles se comunicam aqui no ICEF também, entende? Né? Se comunicam também no ICEF. Só que esse direcionamento é dado por espíritos espíritas estudiosos da questão, e não por uma pessoa que tem outra maneira de trabalhar. Todos fazem o bem, todos ajudam o próximo, nada contra, certo? Mas são opções, tem casas que adotam uma linha. Então, você vai ver numa casa, os mentores são todos padres e freiras. Padres e freiras, que têm muitos hábitos amorosos, bondosos, carinhosos dos padres e das freiras. Excelente, nada contra. Não é a nossa maneira, certo? Não é a nossa maneira. E assim por diante, né? Faltou alguma coisa lá no questionamento? Não? É isso aí? Seguindo. Bom, gente, o microfone lá para a moça lá. Boa noite. Oi, tá ligado? Meu nome é Marina e eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha mãe, durante a minha gestação... Durante a sua? A minha mãe, durante a minha gestação, sim. Aos 3 meses, ela teve muito medo de me perder, porque ela passou por um momento delicado, em que um médico disse que ela tinha uma doença. Enfim, ela sofreu muito, é um assunto que ela não gosta muito de abordar comigo, mas foi um período delicado e hoje... eu, uma mulher adulta, tenho várias dificuldades e acredito ser
dessa parte que ela sofreu durante esse período. Por exemplo, medo medos, bloqueios. Sim. Existe alguma coisa hoje que eu possa fazer, além de conhecer a palavra espírita, né, e tentar me harmonizar e me desbloqueando? Bem lembrado. Sim. Não sei se uma regressão ou algo que eu pudesse entender melhor para poder seguir e não ter mais esses medos, certo. Esses bloqueios, Ok. Bom, então, bem interessante a questão dela, né? Então, na gestação, quem estuda a doutrina sabe que o processo reencarnatório inicia-se no primeiro segundo da fecundação. Quando o espermatozoide e o óvulo se unem, ali inicia-se o processo da reencarnação. Quer dizer, o espírito já está ligado desde aquele momento. Aliás, já está ligado antes, mas já está fixo mesmo no ovo, quando fecundado. Significa, portanto, que durante todos os primeiros dias, semanas, horas da gestação, o pensamento da mãe tem uma troca de energia muito grande com o espírito. A influência do espírito sobre a mãe também existe, só que é menor porque ele está em processo de anestesia, de perda de consciência temporária, né? E o pensamento da mãe é muito forte, quer dizer, fica muito impresso ali, tá? Então existe essa influência, só para deixar bem claro que existe, né? Agora, isso tem vários fatores, muitas vezes a mãe está sendo veículo de uma situação com o próprio marido, com o pai de quem está reencarnando. Então, às vezes a mãe faz todo o esforço, mas o pai é terrível, então fica complicado, né? Então, tem vários fatores que entram aí. Mas o espírito está morando ligado à mãe. Pode estar desdobrado fora ou não, depende do caso, mas ele está bem ligado à mãe. Vai para o serviço, vai para isso, vai para aquilo e está ligado. Então, a influência é muito forte. Agora é o seguinte, não existe nenhuma influência determinante. Influência, sim. É como se chegar alguém e chega ali fora e diz assim, escuta, essa bebida é ótima, mas ela deixa você meio assim, meio aéreo. Quer experimentar? Está tendo uma influência. A gente pode aceitar ou não aceitar. Depende de uma série de fatores. Então, influência existe. Em todos os momentos da vida da gente existem influências espirituais e de espíritos encarnados também. Agora, cabe a gente não alimentar isso. Porque tem pessoas, não estou dizendo que é o caso de você, estou falando genericamente, né? Tem pessoas que eles contam o seu problema e no que conta o problema, ele alimenta o problema. Então, chega assim, com comida sorrindo, como é que vai? Tudo bem? Tal. Aí começou a contar seu problema, ela começa a mudar a fisionomia, começa a sentir a dor, entende? Ela começa a viver o problema, alimentar energeticamente o problema e aquilo cresce. Então, no caso de uma gestação, são núcleos de memória, núcleos de energia que estão no inconsciente, que é o espírito. O perispírito é o computador de dados, mas o registro está no espírito mesmo, no inconsciente. Então, esses registros, no caso da sua pergunta, estão no seu inconsciente presente desta vida, porque existem faixas de inconsciente mais profundas. Então, estão registrados ali. Agora, esse registro, esse núcleo de energia que pulsa, ele pode ser alimentado com a pessoa, eu tenho isso por causa disso. Não estou dizendo que é o caso, estou falando teoricamente, né? Eu tenho isso por causa disso, eu sou mesmo uma vítima e tal. E a pessoa alimenta, aquilo cresce, certo? Mas, se a pessoa começar, eu tenho essa tendência, mas eu estou superando, você já começa a diminuir a energia cinética do movimento daquelas componentes que estão vibrando, vai reduzindo, certo? Então é um trabalho de condicionamento, às vezes um trabalho de terapia regressiva, que eu faço no meu consultório, né? Mas tem outros profissionais que fazem também, de preferência recomendo procurar alguém que tenha uma visão espírita da questão, porque está mexendo com vidas passadas, né? Então tem que, teoricamente, entender bem disso aí, ver a parte ética toda, assistência espiritual no trabalho e tudo mais. Então, se pode retroagir a essa época, drenar essa energia, trabalhar modificando essa memória, tá? Sim, um trabalho de regressão pode ser útil, sim. Tá? Agora, você começou fazendo a pergunta, já dando uma excelente ponderação.
além do trabalho de harmonização e tudo mais. Sem dúvida, isso é primordial. Tá? Muito bem. Seguimos lá? Quem quiser, então pode levantar o dedo, né? Então, por que o cristianismo não aceita a reencarnação? Por que o cristianismo não aceita a reencarnação? Bem, a pergunta é interessante, mas nós espíritas nos consideramos cristãos. Então, não é verdade? Então, nós aceitamos a reencarnação. Agora, é claro que a gente entende que a grande maioria dos outros cristãos... Por que nós somos cristãos? Porque nós aceitamos os ensinamentos éticos ao que Jesus passou, que é a base do cristianismo. Né? Inclusive, por que alguns cristãos, os outros, né, a grande maioria, alguns não consideram os espíritas como cristãos? Como na pergunta está mais ou menos inserido isso, né? Pelo seguinte, porque para a maioria dos cristãos, Jesus é Deus. Né? É Deus. Então tem um mistério da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho, que seria Jesus e Espírito Santo, os três formam uma trindade. Então, quando a gente quer entender, eu me lembro quando eu estudei em colégio de padre, não seminário não, colégio mesmo tradicional de padre, né? A gente estudava isso e eu perguntava para o padre, mas professor, mas explica isso. Não pode ser explicado porque é um mistério. Mistério não se explica, se aceita porque é um dogma. Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério, por isso chama-se mistério da Santíssima Trindade. Aceita e pronto. Não tem explicação, nem eles têm interesse em explicar, porque é um mistério e tem que ser assim, entre aspas, respeitado. Né? Então eles consideram Jesus como Deus. Deus veio à Terra e tudo mais. Né? Então nós sabemos que existem bilhões de astros no universo habitados por espíritos na mais diferentes graus de evolução. Né? Bilhões de astros, de galáxias, de planetas, né? Todos eles com vida, não de gente de Volkswagen, mas vida em vários níveis. Então, todos eles têm seres responsáveis por cada astroplaneta, como Jesus é o ser responsável pelo nosso planetinha, que é um pontinho no universo. Mas para nós ele é o ser referencial, mas não é Deus do universo, em hipótese alguma. Deus é onipresente no universo. Certo? Então, como nós não aceitamos que Jesus seja o Deus do universo, mas seja um representante planetário, né? Então, para vocês Jesus não é Deus, então vocês não são cristãos. É como eles consideram, não como nós consideramos. Né? E isso é algo que não tem... chega a um ponto que não tem mais onde colocar. Pensa assim ou pensa assado. Né? Mas a pergunta é por que... isso, exatamente. Olha, os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. Os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. Jesus falou N vezes na reencarnação. N vezes. Em João capítulo 3, versículo de 1 a 20, olha lá, quem quiser procurar. João capítulo 3, versículo de 1 a 20. Falou, de João Batista, Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 14. Né? E tem um montão de lugares que fala lá em renascer, nascer de novo, renascer, etc. Né? Então, está cheio de referências. Curiosamente, essas referências elas foram mudando com o tempo. Passaram-se os séculos e foram alteradas. Sem querer, por querer querendo, a gente não sabe, mas foram alteradas. Vou citar uma para não ficar em cima de Bíblia, que eu não gosto muito de Bíblia, não. Assim, acho que é muito... teve esse momento, mas hoje temos a continuidade, né? Mas, em função da pergunta, por exemplo, uma frase que é necessário nascer de novo, é necessário renascer da água e do Espírito. Tradução de Osterwald, mais antiga. Renascer da água e do Espírito, água é simbologia de matéria. Renascer da água e do Espírito é renascer em matéria e Espírito. Está lá naquele João 3, de 1 a 20. Pega uma tradução mais nova, está alterado. Em vez de traduzir assim, é necessário nascer da água e do Santo Espírito. Mudou o sentido completamente e ficou assim, Santo Espírito.
Perdeu o sentido. Essa tradução de Le Mestre de Sacy. Ou Sacy, não sei se é Sacy. É francês, né? Le Mestre de Sacy. Se pega uma tradução mais novinha ainda, a tradução de Lamennais, sabe o que diz? É necessário renascer da água e do Espírito Santo. Virou batismo. Entende? Então está cheio de adulterações. Sabe quantas adulterações ou alterações tem na Bíblia? 40 mil. 40 mil. Autor que fala isso, José Chaves, nos seus livros de pesquisa sobre Bíblia. Entende? 40 mil. Tem Bíblia moderna que fala até que não deve realizar o Espiritismo. A palavra não existia na época. O Espiritismo, a palavra surgiu em 1857. Entende? Então, coisa assim até constrangedora, assim, é tão falta de sutileza na alteração, né? Mas os cristãos eram reencarnacionistas primitivos. E a igreja cristã era reencarnacionista até o ano de 553 depois de Cristo. 553. Quando, num belo dia, num concílio, num congresso, né? Num concílio, no segundo concílio de Constantinopla, analisando as teorias da reencarnação, que foram apresentadas por Orígenes, que era um sábio teólogo, eles fizeram uma votação e a reencarnação perdeu. A reencarnação perdeu a votação. E acontece que daí para adiante, então, foi considerado heresia. E quem fosse reencarnacionista era punido pela Inquisição das maneiras que vocês sabem, nem vale a pena comentar, né? Tem povos que foram dizimados, criança, velho, tudo, o povo inteiro, porque era reencarnacionista. Por exemplo, os cátaros ou albingenses, no sul da França. O povo inteiro mataram todos, entende? Porque eram reencarnacionistas. Foi uma santa cruzada lá, em nome de, entre aspas, de Deus, salvar as almas, matando todo mundo, né? Se aguentando, porque ele era um reencarnacionista, né? Aí foi realmente, imagina quem ia dizer eu sou reencarnacionista depois disso. Eu ia falar qualquer coisa, né? Então, praticamente morreu assim, essa ideia durante alguns séculos, né? E época da Inquisição, todo mundo sabe o que foi, né? Então, os cristãos eram reencarnacionistas, né? E a igreja cristã era reencarnacionista, depois tornou-se igreja católica, suas ramificações, né? E etc. Mas tem uma saída. O dia que as igrejas, ou a igreja católica, principalmente, quiser voltar a admitir, há uma saída. É porque consta, no segundo concílio de Constantinopla, que o Papa estava ausente na hora da votação. Consta isso. Certo? Então eles podem voltar, é uma dica. Pois é. O Papa passou a ser infalível em 1870. Em 1870, que houve uma votação e foi considerado o Papa como infalível. Antes não era. Entende? A partir de 1870 foi dado o decreto da infalibilidade do papel. Que realmente é um vexame, né? É um vexame. Imagina, infalível, né? Mas enfim, é o que existe, né? Então, sobre a questão do cristianismo aí, sim? Pois não? Outro assunto, tá? Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui na internet, um pouco parecidas, do Carlos de São Lourenço e também do Antônio. Minas Gerais. Isso. O Carlos, ele indaga sobre o tipo de trabalho que é feito aqui no ICEF, né? E ele gostaria de saber o que o tio acha, né? O que você acha. Pode chamar de tio mesmo, não tem problema. É difícil não chamar de tio. Claro, sobrinha. Então, sobre os trabalhos assistenciais, esses trabalhos que algumas casas espíritas realizam, sim, né? Indo a diversas comunidades, né? Como favelas, algumas até sob o domínio do tráfico, né? Correndo esses riscos. Então, ele pergunta se o ICEF faz algum tipo de trabalho nessa área assistencial, sim, né, social. E o Antônio pergunta se fazemos uso da cromoterapia. Então, acho que seria bacana falar um pouco sobre os trabalhos da casa, né? Isso. Pergunta bem interessante. Primeiramente, é o seguinte, eu vou começar com a última aí. A gente não usa a cromoterapia da forma clássica, ou seja, com lâmpadas, com cores, certo?
No entanto, todos os livros espíritas, ditados por espíritos superiores, falam em energias com determinadas cores. Então, nós mentalizamos energias com cores, certo? Mas a gente não usa, não tem sala de cromoterapia, não tem sessão de cromoterapia, não temos. Porém, nos trabalhos de irradiação à distância, se usam cores mentais na irradiação. Por exemplo, o grupo de radiação, as pessoas colocam, tem uma caixinha ali, solicita irradiação para fulano de tal. Nome, sobrenome, idade, endereço e em uma linha, 2, 3 palavras, o problema. Então, o que acontece no grupo de radiação? Então, a equipe separa, assim com antecedência, os problemas. Por exemplo, questão de droga, tóxico, etc. Essas fichas são aqui, certo? Então, são as fichas verdes. Tá? O problema de relacionamento familiar ou afetivo, fichas cor-de-rosa, certo? E assim por diante. Problemas de depressão, fichas amarelinhas. Tá? Então, isso para classificar e separar. Na hora que se faz a irradiação, como é que se procede? Alguém verbaliza e o grupo todo acompanha mentalmente o processo da irradiação mental. Então, essa irradiação mental é uma projeção de energia em direção àquelas pessoas que têm, por exemplo, problema ligado à depressão, por hipótese. Né? Então, vai se usar amarelo, né, Carla? Dourado, né? Ah, exato. Se usa dourado ou amarelo. Então, pega essas fichinhas amarelas, então se lê fulano de tal, endereço tal, fulano tal. Se lê as fichinhas que tem ali, né? Então vamos dar um exemplo, como é que procede no grupo de irradiação, que seria mais ou menos uma aproximação com cromoterapia mental. Eu disse mental, nada de lâmpada, nada disso, né? Então, vamos simbolizar. Estamos aqui no grupo de radiação, atualmente eu não frequento, inicialmente eu dei as diretrizes iniciais, né? Um grupo, e agora o pessoal toca sozinho, que é uma maravilha, né? Tem até coisa para mim aprender já no grupo ali de radiação. Tá? Mas então é o seguinte, suponhamos assim como se faria para irradiação. Mentalizemos, e vocês podem mentalizar alguém com depressão também, aproveitar, tá? Mentalizemos, nesse instante, o nascer do sol. Mentalizemos o sol se projetando no horizonte. Sintamos os raios deste sol. À medida que esses raios se projetam, sentimos que a umidade energética do ambiente está secando. Sentimos que essa energia dourada, projetada do sol, está higienizando o ambiente. Vamos mentalizar ideoplasticamente espelhos. Colocar esses espelhos voltados para este sol. À medida que o sol se projeta, esses raios incidem nesses espelhos ideoplasticamente construídos, mentalmente construídos. Essa energia se direciona para essas pessoas cujo nome e endereço foram lidos. Estamos projetando essa energia dourada deste sol. Que essa energia possa adentrar a psicosfera, a aura, o campo vibratório dessas pessoas. Que elas sintam-se vitalizadas. Que elas se sintam energizadas com a força do sol. E o sol é, segundo o Livro dos Espíritos, a morada de seres de intensa luz, de intensa sabedoria, de intensa força energética. Voltamos novamente a solicitar que possamos captar essas energias e direcioná-las a esses irmãos cujo nosso pensamento fixou. Que assim seja. Pronto. É uma cromoterapia mental. Assim se faz com verde, com campos,
certo? Se faz com rosa, com flores. Então, é uma cromoterapia mental. E há sempre um embasamento doutrinário, científico, e é utilizado pelos próprios espíritos na espiritualidade superior também. Tá? Que tipos de outros trabalhos, ele perguntou, né, lá em São Lourenço, Minas Gerais, tem aqui no ICEF? Tem o ICEF Mirim, para crianças pequenas, tem o ICEF Júnior, para criancinhas maiores, tem o ICEF Jovem, sábado às 10 horas da manhã, onde se estudam, se conversa, se faz também piquenique, passeios à praia, mas sempre nesses passeios se faz referências aos conhecimentos espirituais da natureza, etc. Tá? Associa-se o passeio ao ensino, ou se faz mesmo naquilo, normalmente. Existem grupos mediúnicos, onde pessoas trabalham mediunicamente, em contato com espíritos superiores, e onde se faz atendimento a pessoas cujos nomes foram dados. Então, espiritualmente, os médios se desdobram fora do corpo, vão até o local e trazem os espíritos enfermos que estão nesse local. Né? Existe aqui o atendimento fraterno, que marca-se por entrevista, por exemplo, quinta-feira por ordem de chegada. Né? Então, é uma entrevista individual de orientação espiritual para o problema que a pessoa gostaria de saber, uma explicação, algum conhecimento a respeito disso. Chama-se atendimento fraterno. Existem os trabalhos de passe, segunda, quarta e quinta-feira. Existem cursos, curso básico da doutrina espírita, que é o PBDE, o ESD. Existem cursos de mediunidade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá? Existe a livraria, existe a biblioteca, existe... A pergunta que fizeram sobre atividades assistenciais, né? A minha esposa... Em comunidades carentes, né? Em favelas, em locais, inclusive, dominados por tráfico, né? Sim, não. O que nós fazemos aqui no ICEF é o seguinte, um grupo de senhoras se reúne ou no ICEF ou na casa delas, né? E confeccionam enxovais para recém-nascidos carentes, para gestantes pobres. Houve época onde nossa casa ficava mais próxima dos morros, então se faziam esse atendimento, mas na casa espírita, com as gestantes que acompanhavam os 9 meses, ou com alguns meses, acompanhavam o trabalho e elas mesmo confeccionavam seus enxovais, com orientação. Claro que a gente dava linha, dava tudo, dava lã, etc., né? E no final elas ficavam felizes porque tinham confeccionado o próprio enxoval. Uma baita ajuda das conhecedoras de tudo isso. E no final se acrescentavam outras coisas e se dava um enxoval grande, completo, para cada uma delas. Agora nós estamos situados aqui num bairro que é distante desses locais, né? E também falta espaço físico aqui para isso, né? Não tem, os armários todos desse material estão na minha casa, porque não tem espaço no ICEF, que é pequeno aqui, né? Então tem um monte de armário lá de coisa de enxoval. Então elas se reúnem e fazem isso, fazem um lanche, fazem uma prece e passam a tarde confeccionando esses enxovais, depois distribui para as gestantes carentes. A gente não tem trabalhos de inserção em comunidades assim desse gênero, certo? E nós consideramos o seguinte: todo trabalho que se faz para ajudar as pessoas é válido. No entanto, nós temos certeza que a missão da doutrina espírita é tratar o espírito das pessoas, nossos, encarnados e desencarnados. É dar o esclarecimento sobre a vida espiritual, certo? Inclusive essas gestantes, elas, durante os 9 meses, explicavam para ela o que é uma gravidez do ponto de vista espiritual, o que é que significa isso. Muitas iam abortar, depois deixavam de abortar, certo? Em função dos esclarecimentos dados, né, para essas senhoras, né? Às vezes convidavam alguma médica espírita, um médico, eu, outro, né, para falar sobre a gravidez do ponto de vista espiritual para elas também. Né? Então nós achamos que, quando digo acho, é que tenho certeza, tá? É visto em linguagem, que a função da doutrina espírita é com espíritos, não é com corpos, certo? Nada contra fazer sopa para os pobres, excelente, nada contra, acho muito bom, mas consideramos que não é a função básica da doutrina espírita, essa, entende? A assistência é mais espiritual, aos próprios espíritos, desencarnados ou encarnados, tá? Mas
é muito bom fazer algum trabalho. Agora, para isso tem que ter uma baita de uma estrutura, tem que ter toda uma equipe e, muitas vezes, correr riscos que nós achamos que não é muito função da doutrina espírita. É uma função social, mas não é a missão básica da doutrina espírita, não é essa. A gente pode voltar ao assunto e complementar. Sim, Ana Paula? Doutor Ricardo, a Fernanda de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, sim, ela pergunta qual é o posicionamento da doutrina espírita quanto ao uso da pílula do dia seguinte, levando-se em consideração que a medicina entende que só após a anidação, que acontece de 4 a 15 dias após a relação sexual, se fala na existência de embrião. Então ela pergunta qual é a posição do... É uma questão de dar nome, entende? Questão de dar nome, né? Porque, na realidade, a fecundação se dá no terço distal da trompa, lá perto do ovário, onde o espermatozoide fecunda o óvulo, lá em cima, não é no útero, certo? E depois de alguns dias é que esse ovo fecundado, certo? Que já não é um espermatozoide, não é um óvulo, é um ovo fecundado, ele desce pela trompa e vai se fixar no útero, né? Então nós sabemos que o espírito reencarna, está aproximado da mãe antes dela ficar grávida, e ele está reencarnado já, iniciando a reencarnação, no primeiro segundo da fecundação ou concepção. Concepção é esse nome de fecundação. Então não é quando esse ovo fecundado vai se nidar ou aninhar-se no útero. Não, não é. Entende? Isso é um subterfúgio para poder usar a pílula seguinte e abortar quando ela já está grávida. E isso prejudica o espírito que está reencarnando. E alguns sofrem com isso, ficam decepcionados, choram, ficam desesperados. Entende? Então nós sabemos dessa informação. Então, é claro que a doutrina espírita é contra a pílula do dia seguinte, porque tem essa informação. Tá? Agora, quem não conhece a reencarnação, não tem essa informação. Tá? Então não pode também execrar as pessoas, mas o problema de ter informação é que a gente fica sendo responsável. Na verdade, uma vez um amigo meu perguntou numa sessão mediúnica, o fato de a gente ser espírita, quando desencarna, tem alguma vantagem? Assim, tem mais responsabilidade. O que você sabia mais. Antes de passar para o Valmor, tem uma outra questão aí? Não? Não, mas tudo bem. Essa folhinha depois. Sim, Valmor? Seria sobre, então, os outros métodos Sim. aqui, que a gente pode chamar até agora de anticonceptivos, né? Sim. Uso de camisinha, uso de DIU, diafragma, aqui, né? Como que a doutrina espírita vê esses métodos anticonceptivos? O DIU, por exemplo, o dispositivo intrauterino, né? Alguns são abortivos, outros não são. Os que são abortivos a gente é contra. Os que não são abortivos a gente não é contra porque ele não está abortando, tá? Então existem vários tipos, você tem que falar com o ginecologista no caso da pessoa. Agora, o seguinte, a pílula anticoncepcional, usá-la ou não usá-la, né? Usá-la com consciência, usá-la com critério, usá-la com responsabilidade. Porque existe pouco espaço para reencarnar aqui. A população de desencarnados do planetinha Terra é de 24 bilhões. Aliás, de 20 bilhões. De 20 bilhões desencarnados. Certo? E aqui nós temos 7 e são bilhões e metade são do sexo feminino, são 3,5, né? Dos 3,5 bilhões, muitas são crianças, outros são idosas, outros já estão na idade, não estão em idade. Então tem muito pouca gente em possibilidade de engravidar. Certo? Então a oportunidade não é muito grande. Então quanto mais oportunidade se dá, mais favorece a reencarnação de quem precisa. Então a pílula deve ser usada com critério e com responsabilidade, não com egoísmo. Agora, nós temos o direito, o livre-arbítrio de planejarmos a nossa vida. Certo? Então, se deixar, vai engravidar de 9 meses, vai ter 37 filhos, né? Ninguém tem, né? Então todo mundo controla de um jeito ou do outro jeito, né? Então é válido com seriedade e com bom senso. Agora, usar por usar de uma forma irresponsável, entende? Não é correto, não é adequado. Né? O casal que casa-se e se eu quero casar, não quero ter filhos, entende? Aí você vê a pessoa não faz nada, não faz uma coisa de útil para a sociedade. Entende? Às vezes a pessoa vive só de renda,
o jovem casal ali com 20 anos, vive até 50, 60 anos, mais 80 anos, vai ver o que é que fez de útil na vida em renda do meu pai e da minha mãe, que eram milionários, entende? Teve filhos? Não tive, porque não quis ter, porque dá trabalho, porque é chato criar filho e tal, entende? Agora você vai ver o compromisso dele, ele tinha a oportunidade de ter vários filhos e tem vários espíritos programados. Então ele, por decisão, o casal, por egoísmo, usando a pílula, entende? Então, aí realmente fica um débito, né? Agora, cada caso é um caso, não tem uma resposta para todos os casais, não tem como, né? Sim. Meu nome é Cláudia, a primeira vez que eu venho à casa, pois convidada pela minha amiga Betânia. Então, você falou em compromisso social, né? Eu gostaria de saber se a casa espírita, essa casa espírita, ela tem um compromisso social, assim, de ajudar, ou é só um compromisso espírita mesmo, como você havia dito? Ela tem um compromisso social, tem um compromisso social com as criancinhas do ICF Júnior para formar bons seres à sociedade. Ela tem um compromisso social de formar boas crianças no ICF Mirim, Júnior, no ICF Jovem, para formar elementos úteis, responsáveis, sérios e éticos à sociedade. Tem compromisso social em formar espíritos que estão em desenvolvimento aqui nos grupos para que se tornem indivíduos sérios, responsáveis, úteis e que ajudem com amor ao próximo a todos aqueles que os procuram. Tá? Então, todo o trabalho é social, mas não é social assim de dar esmola, entende? Não é social nesse sentido de assistencialismo, é um social no sentido mais amplo. E repetindo, tem um trabalho assistencial com as gestantes carentes, que é um trabalho de caridade física associado com caridade espiritual, certo? Então todo o trabalho é gratuito, nós pagamos 2.000 de aluguel, mais N coisa, quem que paga? Nós que trabalhamos aqui, que estamos trabalhando para a sociedade. Né? Ninguém ganha nada, pelo contrário, a gente paga aqui para poder trabalhar. Né? Por isso tem café colonial, e é bom que vocês vão ao café colonial. Né? Mas então, gente, a coisa funciona assim, né? Funciona desta maneira. Pois não? A Nara, ela pergunta, né, baseada na resposta sobre a pílula, sim, se seria por esse motivo que hoje tem nascido muitos gêmeos e trigêmeos, para dar mais oportunidade aos espíritos que estão aguardando para reencarnar. Com certeza. Porque quando você bloqueia pela anticoncepcional, na hora que solta a tendência do organismo, da fisiologia feminina, produzir 2, 3 óvulos. Entende? E aí dá gêmeos. Ou então, mais fácil, o ovo fecundado se bipartir e dar gêmeos trigêmeos. Então, tem pessoas que usam tratamento anticoncepcional há muito tempo, de repente tem quíntuplos. Entende? Então, isso é um mecanismo da própria natureza. E a natureza é a lei de Deus, que encontra soluções dessa forma. E claro que os espíritos planejam lá em cima para poder enviar esses compromissos desta forma, né? Mas se a pessoa impede, às vezes não tem jeito mesmo, né? Mas sim, com certeza é. Sim, quando alguém quiser da casa também perguntar, fique à vontade. Cláudia, quando quiser também, fique à vontade. Sim? Quando se deve abandonar um tratamento médico para se optar por um tratamento espiritual? Quando se deve abandonar o tratamento médico para se optar por um tratamento espiritual? Nunca. Nunca. Certo? Deve-se associar os tratamentos. Manter o tratamento médico com o tratamento espiritual. Pode mudar de médico, claro. Pode mudar de hospital, mudar de especialista, enfim. Isso sim. Mas é um direito que a pessoa tem de buscar o que acha mais interessante, mais útil, mais compatível com sua maneira de pensar, né? Mas não deve abandonar o tratamento médico, certo? Aliás, a função da doutrina espírita não é tratar pneumonia, nem dor nas costas, nem nada disso. Não é a função da doutrina espírita. A função da doutrina espírita é com o espírito, não é com a parte biológica, certo? Agora, ajuda com passe e tudo mais, com certeza, se ajuda, nada contra. São trabalhos de caridade que se faz, mas isso não é o fundamento básico da filosofia da doutrina espírita. Então, jamais abandonar um tratamento para poder... Não, agora eu estou tratando espiritualmente. Não faça isso. Não faça isso. Os espíritos mesmo, sérios, sempre colocam isso, né?
Ok. Muito bem. Sigo aqui? Seguinte? Por que algumas crianças se recordam de vidas passadas espontaneamente? E também por que vêm espíritos às vezes? Eles veem melhor do que os adultos? Olha, veja só. Por que algumas crianças se recordam espontaneamente de vidas passadas e por que veem espíritos às vezes mais facilmente do que os adultos veem? Excluindo-se fantasias infantis, que é um capítulo da psicologia interessante, né? Excluindo-se as mentirinhas das crianças, né? Excluindo-se isso, então verifica-se que há crianças que veem mesmo. Bom, excluindo-se mentirinhas das crianças, excluindo fantasias, que elas têm direito de criar sua fantasiazinha também, né? Excluindo outra coisa, formas pensamento. Às vezes ela não está vendo espírito nenhum, ela está vendo uma forma pensamento, ou ideoplastia, está vendo o bicho-papão que não é espírito nenhum. É uma forma pensamento que foi gerada com a energia vital dela, fluido vital, ela foi ensinada a pensar naquilo, ela vê, ela plasma, e aquela forma existe. O vidente vai lá e vê, não, está lá o bicho-papão, que não é nenhum espírito, é uma forma energética mantida, né? Também tem essa possibilidade, né? Mas em sendo espíritos mesmo, é possível, e até 7 anos de idade é mais fácil a criança ver. Por quê? A pergunta é por quê, né? Por quê? Porque o corpo espiritual ou perispírito nosso, ele começa a fixar-se na fecundação. E vai se fixando à medida que vai se desenvolvendo o embrião, até o bebê nascer, e acontece que campos de energia do corpo espiritual permanecem ainda não totalmente fixos, porque o corpo espiritual tem 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m, entende? Então, embora faça uma miniaturização na hora de reencarnar, mas sobra muita energia. Então, por essas janelas psíquicas, por essas energias do perispírito que ficam por sobra da criança, ela entra por essa janelinha, ela entra em contato com a espiritualidade, com o plano astral mais fácil. Vê forma pensamento, vê espírito, vê anjinho, vê isso, vê aquilo, né? Então tem espírito que se apresenta com forma de anjinho para ela, para ajudar, né? Então ela vê porque o perispírito dela, o corpo espiritual, não está completamente fixo o corpo físico, tá? E por essas janelinhas psíquicas também, ela faz sintonia com o inconscientezinho dela, ou seja, das vidas passadas. Ela se lembra de falar a vida em italiano, em alemão, em inglês, da nome de brinquedo, nome do pai, da vida passada. Eu tive uma cliente que dizia assim: tu não és minha mãe, para a mãe da mãe dela, tu não és minha mãe é azul, ela sempre vem de noite. Né? Então ela via mesmo a mamãe da outra vida, né? Então é por isso que acontece essa percepção com mais facilidade. Quando vocês quiserem levantar dentro disso ou fora dessa questão, fiquem à vontade, tá, gente? Ok? Pois não, amigo? Só eu poderia explicar melhor, pensasse falar ali, mas não continuou, sobre aquela aproximação na fecundação do espírito. Essa aproximação antes da fecundação, podia explicar melhor um pouquinho? Posso. É o seguinte, nas colônias astrais, ou seja, nas comunidades no mundo espiritual, existem setores de trabalho. Num desses setores, são departamentos, secretarias ou ministérios, depende da colônia, tem um nome diferente, digamos que seja Ministério da Reencarnação. Então tem sábios, tem espíritos trabalhadores, amorosos, sempre amorosos, mas sábios também, né? Que trabalham orientando isso e designam outros espíritos para situações de reencarnação de cada caso. Tem espíritos especializados. Quem vai na maternidade tem pessoa especializada em medir a pressão, em fazer isso, ou fazer comida, enfim, tem várias funções. Lá também tem essas funções. Então, na colônia espiritual, nesse Ministério da Reencarnação, ou departamento, como for, espíritos preparam a entidade que vai reencarnar. Aí depende. Se for um indivíduo lúcido, é chamado, é conversado. Olha, você vai ter que reencarnar ali, naquela família, por causa disso, daquilo. A sua avó já vai depois renascer como sua irmãzinha. Preparam, explicam para ele. Então, toda uma série de aulas de preparo, de ensinamento. Se o espírito é lúcido. Se o espírito não tem lucidez,
entende? Eles tentam falar alguma coisa, vê que não há receptividade, ou o espírito simplesmente, eu não quero favela de jeito nenhum, entende? Não quero nada a ver com aquilo. Mas ele sabe que ele precisa reencarnar naquela favela por uma série de razões, dezenas de motivos. Tá? Então o que acontece? Ele é adormecido, é hipnotizado, toma um passe, relaxa, vai sentindo um soninho gostoso, é uma coisa assim lenta, gradativa, ele é preparado e adormecido. Se ele tem mais lucidez, ele permanece mais consciente nesse preparo. Depois de um tempo, a ligação dele, do corpo energético dele, certo? Vão sendo encaminhadas essa sintonia para o corpo energético da futura mamãe. Então ele está a quilômetros de distância lá no astral e é feita a ligação. É como o computador, bota www tal, entra Tóquio, né? Faz a ligação. Então é feita a ligação. Então a psicosfera, o campo vibratório da mãe, a energia da mãe, a aura da mãe, é ligada, da futura mãe, né? Ligada com ele. Depois essas energias, sempre para a orientação dos mestres que trabalham com isso, vai se concentrando na região do útero, do ovário, no chakra genésico, que é um centro de força de energia que fica comandando o útero, o ovário, a trompa e tudo mais. Então essa concentração se fica mais ali. Dali, com o tempo, essa energia do espírito que vai reencarnar é atraída para a energia vital, para o fluido vital do óvulozinho que não foi fecundado. Ele nem é óvulo, ele está ainda lá no ovário, certo? Aí o que acontece? A energia dele, que tem uma frequência de onda, um comprimento de onda, um tipo de natureza, de merecimento, de qualidade, de débito, etc., vai estimular para que um daquele óvulozinho, pluft, seja, certo? Haja ovulação, certo? Aí o que acontece? Esse óvulo, então, tem um padrão de genética, ele está unido ali, e esse óvulo reflete, ele passa a vibrar, como um espelho ali, passa a vibrar na frequência do espírito que vai reencarnar. Então o óvulo está imantado magneticamente pelas vibrações do espírito que está para reencarnar. Não houve fecundação ainda, ela não está grávida, o óvulo está ali pronto para isso. E o que acontece? Esse óvulo reflete uma frequência, um comprimento de onda, uma luminosidade, uma cor, que é o quê? O conjunto de vibrações dos núcleos de energia do espírito, os trilhões de núcleos dele. Tá? E o que acontece? Vai atrair um espermatozoide. Quantos espermatozoides são? 200, 300 milhões. Que desperdício é esse? Várias opções de genética conforme a necessidade do merecimento, do karma, do espírito que vai reencarnar. Então vai atrair um Y se ele tiver que ser homem. Vai atrair um X se ele tiver que reencarnar como mulher. Certo? Vai atrair um fígado assim, um pulmão assado. Todo aquele conjunto, de acordo com a vibração que o óvulo está refletindo do espírito, vai atrair o espermatozoide que tem o DNA, os DNAs todos, né? Os genes todos que precisa. Tá? E aí continua o processo. Né? Eu tenho detalhes disso no meu livro Gestação Sublime Intercâmbio, que está disponível na biblioteca, se quiser. Na livraria também. Sim? Doutor Ricardo, e assim quando há uma grande rejeição da mãe pelo espírito que vai reencarnar. Sim. A mãe rejeita o aborto, né? Daí esse espírito, ele fica na espiritualidade lá para esperar a mãe aceitar normalmente ele, ou ele vem numa outra mãe, procura uma outra família? Depende do caso. Há espíritos que são mais tranquilos, mais harmonizados, que choram, lamentam, às vezes, mas preparam-se para nova oportunidade na mesma mãe, na mesma família, porque ali que está a ligação que ele precisa. Ele tem que reencontrar com aquela família, com aquele local, aquele ambiente social, passar por aquelas coisas que ele tem que vencer, porque é exatamente naquele lar. O lar é básico, né? Normalmente é dada essa oportunidade. Agora, às vezes, a mãe aborta 2, 3, 4 vezes, então a espiritualidade tenta um outro caminho. Uma tia, alguém, ou coisa parecida. Isso pode gerar, assim, uma dificuldade depois entre mãe e filho de relacionamento? Pode. Não quer dizer que vai gerar. Às vezes o espírito é tão superior que está tranquilo, né? Às vezes ele fica agravado. Novamente citando o caso do meu livro Gestação,
tem o caso do Gustavo, que a gente cita ali no capítulo 23, que ele, hipnotizado com 13 anos e meio, quase 14, ele chorava e dizia: minha mãe quer me matar. Ele chorava, minha mãe quer me matar. Depois a mãe confessou que pensou em fazer aborto várias vezes. Não fez. Mas ele tinha uma dificuldade com a mãe em função disso. Por causa só do pensamento dela em várias vezes em abortar. Tá? Agora, não quer dizer que todo mundo vai ter problema, né? Sim. Mas pode acontecer sim. Isso é um caso real, até filho de um médico, um colega. Obrigada. Sim? A Nara pergunta: como explicar a uma criança que aos 2 anos perde o pai? Foi dito que o pai está no céu e é uma estrela. E apesar de ser criado pelos tios que são católicos, ele me faz perguntas sobre o espiritismo. Ele acabou de fazer 5 anos, ele sonha com o pai e dá recados. Gosta de dizer que ama a todos aqui na Terra e costuma cumprimentar e dizer que ama todos no céu também. Ele faz isso de maneira séria e parece entender tudo a respeito. Ele me perguntou, inclusive, se o pai já está na fila para reencarnar, e essas perguntas surgem a qualquer momento, mesmo que estejamos conversando sobre outra coisa. De que cidade ela é? Vamos... Ah, tá bom, certo, né? Muito bem. Veja só o seguinte, a mãe e o pai precisam, né, Valmor, estudar, né? A mãe e o pai precisam urgentemente estudar a doutrina espírita, a filosofia espírita, senão daqui a pouquinho o filho vai buscar em outro lugar essa informação, né? E não é tão bom do que se o pai e a mãe puderem realmente chegar, né, Carmen? Chegar neles e com uma forma afetuosa, carinhosa, explicar isso, porque nada mais maravilhoso que conseguir na mãe e no pai as explicações, né? Como dizer? Bom, primeiramente, pai e mãe tem que estudar a questão, né? Segundo, começa a explicar que essa estrelinha tem olhinhos, que essa estrelinha, né? Que ele é uma estrelinha, mas ele continua sendo o vovô, que faleceu, né? Foi o vovô? Pai, né? Que desencarnou, que ele continua amando, que tem saudade, mas que e tudo mais, tem sentimento, vai falando para a criança a verdade, ou seja, né? Que estrelinha é uma forma para quem não sabe nada do que acontece, né? Tem que começar a falar que essa estrelinha é uma pessoa, né? Que ele continua sendo papai, né? E que se ele pergunta quando vai reencarnar, diz que a melhor resposta seria o seguinte: provavelmente ele vai ficar contigo enquanto você crescer bastante, vai te ajudar bastante, entende? Porque às vezes o reencarnar para uma criança pequena parece que vai embora, não tem mais contato, né? Às vezes reencarna até como um irmãozinho, né? Ou um próprio filho dele, né? Mas é um pouco cedo para dizer isso, né? Mas com o tempo depois pode até considerar essa possibilidade. Por enquanto ele vai estar lá há muito tempo, vai te ajudar muito, quando fizer oração ele vai mandar luzinha para você, entende? Tem que começar a desenvolver essas questões. Não sei se, Carla, tu terias alguma coisa a colocar? O microfone aí. Eu não sei, eu acho que a coisa mais importante assim é dizer que não negar o contato, porque o contato existe, quer dizer, provavelmente o pai vai ali, o pai se comunica, está presente. Então, eu acho que a criança dá importância a isso. Então, não simplesmente negar, não. Conversa, esclarecer sim, acho que são os tios, acho que a criança é criada pelos tios, né? E esse suporte para as perguntas que agora são perguntas muito básicas, mas daqui a pouco começa a ficar coisa mais séria, mais complicada. Então, para ter esse suporte para responder, porque não tem mistério, é tudo muito simples, né? Se ela mora em Florianópolis, de Florianópolis. Pode frequentar o ICEF, tem cursos aqui, os cursos são gratuitos todos, né? Eu acho que começar a ler, né? E tem historinhas infantis espíritas excelentes para as crianças pequenas, né? Começar a ler essas historinhas para a criança, né? É isso mesmo, como disse a Carla, não negar, né? E ajuda, se mora aqui em Florianópolis, nós estamos aqui, é só vir aqui, estamos todos sempre prontos. Eu acredito que o ICEF Júnior ajudaria muito essa criança também daqui a um ano, quando ele tiver, né, idade para entrar no ICEF Mirim. Acho que esclarece bastante. Já entra com 5, né? Eu acredito que com 5 sim. Então, me parece que com 5 já pode participar. Eu acho que é algo que auxilia bastante. Diz que a partir de 4, tendo completo, já pode. Uma criança dessa, né, doutor Ricardo, está pronta para receber esse tipo de orientação. Exato, e vai ver isso de uma forma lúdica, uma forma gostosa, né? Pois não, Valmor?
Tem o Divaldo Franco, né? Ele tem uma palestra que ele fala sobre crianças índigo e cristal. Né? As crianças cristal já seriam que estão vindo lá da constelação das Pleiades, ou seja, são espíritos já que estão bem mais evoluídos. Por isso que se diz que o planeta evoluirá. Não é que 2012 vai ser fim do mundo, não é nada disso, né? Ou seja, vai ser fim desse mundo catastrófico que a gente está vivendo. Mas assim, vai a partir... O começo da mudança. É o começo de uma mudança mais significativa. Por quê? Porque essas crianças que estão reencarnando muito mais esclarecidas, elas vão, o quê? Daqui a 20, 30, 40 anos, são elas que vão estar comandando o mundo. Então, por isso, o quê? Quanto mais esclarecida a criança, melhor ainda. É verdade. Muito bem lembrado. E no caso, né, como que o senhor vê essas crianças índigo e cristal? Já que ele está falando do assunto. O seguinte, primeiramente, crianças índigo são aquelas criancinhas mais agitadas, mais ansiosas, que dão muito trabalho, contestam muito os pais, né? Muitas delas têm rótulo de hiperativa, né? Algumas até são um pouco hiperativas mesmo, né? Muitas não são só agitadinhas, né? Hiperatividade é uma doença, né? Então, principalmente aquelas que ficam com a avó o dia inteiro, a avó não tem frequência cardíaca para acompanhar, nem respiratória, então ela chega no consultório, a criança tranquilinha, senta na cadeirinha ali, né? Aí você diz, doutor Ricardo, você não imagina que essa criança tem, o quê? Entende? Ela é hiperativa, o quietinho o tempo todo. Aí ele pergunta, tio, posso brincar ali? Pode. Aí ele vai ali e brinca, monta um negócio, fica ali meia hora brincando, né? Imperativo coisa assim nenhuma, né? Aí o senhor imagina ele em casa, assim, que ele corre, ele faz isso, ele sobe. Tem que fazer isso, né? É criança, né? Mas ele não para. É que a avó não consegue aguentar mesmo, né? Eu também não consigo, não é verdade? Então é normal. Então hoje, com a questão das mães trabalharem o dia inteiro, etc., né? Então fica difícil, então, para algumas avós acompanharem, né? Então fica essa, às vezes, rótulo de hiperativo. Mas as crianças índigos são crianças que vêm aí para criar reformas, modificações e fazer movimentos, né? E as cristal? São serenas, são tranquilíssimas, são de uma paz, de um olhar assim. Já vi algumas assim, a gente baba de emoção quando vê aquela criancinha, né? Ela de uma serenidade mesmo. Ela emite paz, entende? São raras, são bem raras. Entende? Poucas crianças são crianças cristal, né? Mas tem espíritos assim que são assim mesmo, né? São assim emocionantes de a gente ver, né? São espíritos, né, que o amor pediu para falar, espíritos que vêm aí para mudar, fazer as grandes mudanças e dar os grandes exemplos, né? São espíritos que estão reencarnando com essas missões de transformação, né? Em resumo é isso, né? A classificação índigo e cristal aí veio de psicólogas norte-americanas, né? E por que índigo? Porque elas têm uma aura meio azulada que os videntes veem, é cor de jeans índigo. É aí que veio a palavra índigo, tá? Pois não? Duas perguntas sobre mediunidade. Sim. Vamos ver se dá para fazer as duas. Ouvi dizer que pés frios e mãos frias podem ser sinais de mediunidade. Faz sentido isso? E a segunda pergunta é, todo médium é espírita? Vou começar com a última. Não. A mediunidade não é propriedade do espiritismo, certo? Existem médiuns católicos que quando vem alguém, eles acham que é o Espírito Santo ou é Nossa Senhora. Se vem um espírito feminino de luz, então é Nossa Senhora. Se aparecer em Lourdes, é Nossa Senhora de Lourdes. Se aparecer em Fátima, é Nossa Senhora de Fátima, né? Se aparecer em Biguaçu, vai ficar Nossa Senhora de Biguaçu. Entende? Então, não é Nossa Senhora, não é Mãe de Jesus, né? É um espírito de luz que foi visto ali, né? Então, são médiuns que veem, mas não são espíritas. Tanto é que tem a ideia católica de que é a Mãe de Jesus e que está aparecendo, né? E são luzes espirituais, então é o Espírito Santo, eles assim chamam, né? Tem pessoas que dizem, eu estava no quarto e Jesus entrou no quarto, saiu do quarto. Foi um espírito iluminado que entrou ali, entende? Às vezes, quando a pessoa tem uma fé de uma religião assim muito arraigada, não adianta aparecer como forma de tio-avô, porque ele vai levar um susto, vai ficar nervoso, vai ter infarto, né? Então, aparenta ser uma forma de que lembra Jesus, e diz, ai, que bom, era Jesus que entrou no meu quarto, né? Como se Jesus não tivesse mais coisa que fazer do que entrar no quarto da pessoa que está doente, né?
Então, ele está lá irradiando luz e tudo mais, né? Mas, então tem médiuns que são católicos, são protestantes, são médiuns que são ateus, que não acreditam em nada, mas veem, né? Existem médiuns que, inclusive, trabalham negativamente, não no espiritismo, que isso não existe, mas médiuns que trabalham com magia negra e tudo mais, porque eles, em contato com os espíritos, usam energias negativas, né? Pessoas de má índole, né? São médiuns também. Então, médium não tem a ver nada com espírita, né? Pode ser espírita, médium não espírita, e tem espírita que não é médium. Muitos nós espíritas não somos médiuns. Tá? E a outra é sobre... Pés e mãos frios indicarem sinal de mediunidade, se faz sentido. O mais provável é que está faltando cobertor, uma meia de lã e tudo mais, que não tenha nada a ver com mediunidade. Então tem muitas causas, mas em alguns casos sim, e pode explicar. O seguinte... Existem muitas causas de problemas vascular, de irrigação, problemas orgânicos que dão mãos e pés frios. Tem até problema genético. Meu pai tem mão fria, minha mãe tem mão fria, eu sempre tive o pé e a mão fria. Tem nada de mediunidade, isso aí é algo genético. Mas se a pessoa não costuma ter, e de repente ela fica muito tempo, sempre, constantemente, e fisicamente não tem nada, já foi no médico, não tem absolutamente nada, e tem mãos e pés frios, pode ser. Por quê? Porque a aproximação da entidade espiritual gera a produção de adrenalina. Na hora que produz adrenalina, a aproximação do espírito da pessoa, entende? Dá vasoconstrição. Então os vasos sanguíneos da periferia, mãos e pés, eles se contraem. Por isso fica a mão e o pé frio. Tá? Quando a mediunidade não é desenvolvida, não é estudada, a pessoa não estuda, não participa, etc., ela fica à mercê de influência espiritual no ônibus, no campo de futebol, no supermercado, etc., em vez de organizar, estudar direitinho, desenvolver, né? Ela fica sob influência, porque ela tem medo, enfim, por ignorância, acha que se for para o centro espírita vai pegar espírito, vai pegar no supermercado no centro espírita, né? Vai pegar no campo de futebol, não é? No ônibus e tudo mais, né? O espírito vai se aproximar dela. E quando a entidade espiritual se aproxima frequentemente, o que acontece? A produção de adrenalina. Então, muitas pessoas que são ditas azaradas, de pé frio, fulano tal, um pé frio, né? O indivíduo é azarado, né? É porque muitas vezes ele é mal acompanhado espiritualmente, entende? Ele está sempre com uma entidade perturbadora do lado, em alguns casos, hein? Em alguns casos. Está sempre com uma entidade perturbadora do lado, e essa perturbação dessa entidade produz adrenalina nele, dá vasoconstrição e torna ele o pé frio. Então ele não é que é azarado, é mal acompanhado mesmo e as coisas às vezes acontecem erradamente. Então veja que a sabedoria popular tem muita razão de ser, né? Sim. Última, por horário? O Carlos Lopes, de São Lourenço, pede que o senhor fale um pouquinho sobre como estão as inscrições para o Fórum de Paranormalidade e Mediunidade. Grande Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Olha, já estão havendo bastante inscrições, temos a do Paraná, do Rio Grande do Sul, temos no interior do estado aqui de Jaraguá, de Joinville, de Itapema, de Itajaí, de Blumenau, de Florianópolis, muita gente, né? Temos bastante inscrições. Bom, pergunta prática, qual é o valor da inscrição? Claro, válido sim. Os primeiros 400 que se inscreverem vão pagar 65. Os segundos 400, 75. E os últimos 400, 85. Certo? Então, porque o pessoal deixa para a última hora e a gente fica sem saber o que vai fazer. Porque nós vamos, por exemplo, comprar lanche, e vai ser um lanche excelente. Entende? Lanche com coffee break, não é bolachinha não, vai ser coisa de primeira, entende? Então, baita de um coffee break. E tem que saber se a gente vai comprar para 800, para 1.000, para 1.500, para 2.000 pessoas, como é que vai ser, né? Então, tem que ver a inscrição. Então, para o pessoal inscrever logo para poder preencher os espaços, né? Então, vai ser assim, né? Então, é só acessar o site lá, www.3millenio.org, não tem BR nada, né? www.3millenio.org e se informar lá e se inscrever, né? Para quem não sabe, são 5 palestrantes, e cada uma ou duas palestras abre perguntas do público. Então vai ter bastante espaço para pergunta, de manhã, de tarde e de noite. Vai ser de alta movimentação, entende?
Vem gente de São Paulo, vem psicóloga, vem outros médicos, entende? Estudiosos, escritores, né? Então vai ser um trabalho assim fantástico, né? Tanto é que já tá chovendo inscrição, né? Então é uma grande oportunidade de divulgar para os amigos, né? Vai ser dia 13 de outubro, vê que está cheio de inscrição já. 13 de outubro, que é um sábado depois do feriado do dia 12. Né? Dia 12, que para mim é o dia da descoberta da América, né? E o dia da criança, né? Basicamente, né? 12 de outubro. Então, o seguinte, tem um feriado, né? E depois então tem o sábado, dá para o pessoal viajar tranquilamente na véspera e no domingo voltar, inclusive quem vem de longe, né? Então é um dia muito bem escolhido, na Universidade Federal, no centro de eventos, com uma baita uma estrutura, né? Então é a grande oportunidade. Então, um abraço para o Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Pois não, acho que está na hora, né? Isso. Então, gente, vamos encerrando a nossa reunião. Nos encontramos todos aqui, principalmente o pessoal da Austrália, né? Nos encontramos no domingo no Café Colonial ali, né? Então, vamos encerrar a nossa reunião sintonizando novamente com a equipe espiritual superior. Agradecendo a assistência, o carinho, as boas energias derramadas aqui conosco e que possamos levar aos nossos lares essas flores espirituais aqui distribuídas, cor-de-rosas, azuis, com verde envolvente, essas energias tão lindas e floridas que são derramadas sobre nós, levemos-as conosco, agasalhando no nosso coração e no nosso chakra cardíaco. Muita paz a todos.